Isso, Couto, e é interessante que você diga isso, porque de fato essa lei orçamentária, que é a tal da Big Beautiful Bill, como eles estão chamando aqui, né? O Trump botou esse apelido na lei, é justamente o pivô aí desse desentendimento do Elon Musk e do Trump, não só agora, como quando eles romperam pela primeira vez lá no começo do mês, né? E essa lei o Trump tinha colocado aí um prazo para que o Congresso a aprovasse até o dia da independência, 4 de julho, e ela acabou aprovada hoje no Senado. Mas não foi nada fácil, não. A gente diz sempre, né, que o Trump ele tem maioria no Congresso, e é verdade, mas dessa vez, hoje no Senado, por volta do meio-dia, quando a lei foi aprovada, eles precisaram contar com o voto de Minerva, do vice-presidente, o J.D. Vance, para poder fazer valer para aprovação dessa lei. Então ficou 51-50, com 3 defecções dos republicanos. E a gente lembra que para um senador republicano dizer não ao Trump, normalmente isso custa a carreira política dele, né? Portanto, assim, é uma lei bastante controversa. Como você disse, a estimativa aí é que vai aumentar o déficit público americano em mais de 3 trilhões, 3,3 trilhões. Inclusive, tem gente que diz que a Big Beautiful Bill, que o acrônimo é BBB, né? Vai ser a nova nota das agências de rating para a economia americana, que seria uma nota abaixo do corte de investimentos, né? Justamente por conta do alto gasto público. E aí, por que é tão alto esse déficit, né? Porque o Trump quis cumprir a promessa de campanha dele de cortar impostos justamente para os bilionários, para os mais ricos. Ele está cortando impostos, ele vai cortar também, por exemplo, o auxílio saúde, né, o chamado Medicare, hoje para 13 milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos. Então, essas pessoas que conseguiam acessar algum tipo de seguro-saúde já não mais o terão. A gente lembra que aqui não existe sistema público, né? Então, trata-se de um Obamacare, uma atenção ali possível a essas pessoas. E o Trump investiu pesadamente em aumentar também o valor do orçamento da Agência de Controle Migratório, que, aliás, vai ter um orçamento maior que o do FBI. Portanto, as prioridades do presidente aí estão bem colocadas nesse orçamento que foi aprovado hoje e contra a qual o Musk se levantou, inclusive porque vai afetar diretamente o bolso dele, cortando os subsídios para carros elétricos e painéis solares. Inclusive, o Musk disse que os Estados Unidos ficarão para trás em relação à China, o que é uma coisa que deixa o Donald Trump muito nervoso, né? É verdade. Vou fazer o seguinte, a Mariana vai continuar conosco, vou chamar um intervalo. Na volta falaremos também sobre o julgamento do P. Diddy, o cantor, o empresário norte-americano, caso famosíssimo no mundo todo, e o júri já chegou a um veredito em quase todas as acusações que pesam contra o P. Diddy. Só falta um caso, só falta um crime e então o resultado pode ser divulgado a qualquer momento. Vamos ver daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Enquanto isso, aqui no YouTube, Mariana, o Senado aprovou o projeto do Trump que reduz impostos, né? Aumenta a verba contra imigrantes e corta programas sociais. Exatamente, era sobre isso mesmo que a gente vinha falando. Vai aumentar também os gastos com as Forças Armadas. A gente lembra, viu, Diego, que uma das prioridades do Trump é justamente fortalecer o Exército, e ele prometeu a criação do tal do Domo de Ouro, né, que seria esse escudo sobre todo o território americano para proteger de eventuais mísseis e tudo mais. Isso, o tal do Domo de Ferro, é inspirado no Domo de Ferro israelense, que ficou muito famoso recentemente, justamente por conter os ataques, por exemplo, do Hezbollah, do Hamas, né? Então o Trump quer, digamos assim, ter um ainda melhor, né? O dele não é de ferro, o dele é de ouro, né? Então é isso, haverá também esse aumento de gastos com forças armadas. Mas o Trump também cumpriu uma promessa de campanha que ele tinha feito, Diego, que foi de cortar
os impostos sobre gorjetas. E isso vai ser muito popular com a base dele, viu? Ele ganhou muito voto ao prometer isso. As gorjetas aqui são muito importantes. Todo mundo que vem para cá sabe que tem que pagar 20% em cima, por exemplo, da conta do restaurante. E às vezes esses 20% são o único salário que o garçom, a garçonete ali recebe. E aí o Trump prometeu cortar o imposto sobre essas gorjetas, e isso com certeza vai fazer a alegria da base social dele e aliviar um pouco a questão em relação ao gasto, a questão fiscal, né? Esse é um dos Mariana, absurdos, aproveitar que né, você está aí, tem outro Estados assunto, Unidos. Diego, desculpa, Diga eu lá. queria levantar. É a história do presídio de Alcaraz dos Jacarés, né, lá no pântano, na Flórida, que é outra barbaridade do Trump. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A que ponto pode chegar a desumanidade, né, que é um presídio que não vai precisar de grades, de muros, porque está cheio de jacaré lá que vai engolir. Pois é, A Coach, gente é tem 40 verdade. segundinhos, Mariana, vai lá. Bom, rapidamente, gente, para explicar que o Trump está criando uma espécie de um alojamento ali para imigrantes, bem nessa área ambiental aí, que fica no meio de um pântano cheio de jacarés e numa área super arriscada também para furacões, para cerca de 1.000 imigrantes. É uma jogada de marketing, no fundo, né? E o presidente foi hoje lá ver a ideia de que ele é duro contra a imigração, né? Até jacaré está sendo usado contra imigrante.